aí, André, tudo bem, cara? Tudo, Cleiton, como é que tá? Agora nós vamos falar um pouquinho mais sobre execução de gerenciamento de risco, certo? Isso. Então, nós tínhamos feito no vídeo anterior toda a questão de planejamento, certo? Desde a questão da direção, né? A participação da direção na aprovação, questão da aprovação do orçamento, comunicação, né? Nós comentamos a importância da comunicação para esse processo, né? E depois aqui o grupo técnico obter as melhores informações e definir os tipos de risco. Agora, com a execução, né, o nosso processo está dividido no PDCA, tá, para facilitar um pouquinho esse entendimento. A gente começa com a identificação de risco, certo? Isso, exatamente. Como é que faz, como é que funciona essa etapa, né, para a empresa ela identificar os riscos? Eu acredito que isso seja, as pessoas tenham bastante dúvidas, né, nessa etapa. Sim, cara, isso aí é a cereja do bolo do negócio, né? Porque a implementação do processo está previsto na 31000, na ISO, né? Existe toda a parte de princípios da estrutura que vai, dentro do PDCA da estrutura, vai liberar a implementação do processo, que nada mais é do que o próprio processo de gerenciamento de risco, né? Uhum. Então, a gente tem dentro do processo de avaliação essas três etapas iniciais. Naturalmente, né, dentro da própria estrutura do processo, também tem estabelecimento do contexto que foi feito na parte de planejamento lá. Puxa um pouquinho, Cleiton, para a esquerda, só para a gente relembrar ali, ó. A gente tem essa obtenção de melhores informações e definir o tipo de risco, que nada mais é do que estabelecimento do contexto do negócio. E entramos no processo de avaliação através da identificação dos riscos, né? A pergunta básica que se faz para identificar riscos é o que é o restritivo quanto à execução do negócio. Então, se você acha o restritivo do negócio, não é o problema, qual é o restritivo, qual é o risco que está associado diretamente, que restringe a execução do negócio da melhor forma possível, você está identificando o risco, né? Uhum. Depois desse processo de identificação, entra o processo de análise, né? A Uhum. análise aí, ela contempla ferramentas específicas, normalmente a ferramenta que é mais utilizada é a probabilidade versus consequência, para poder identificar riscos subjetivos, né? Riscos qualitativos e não quantitativos. Então, a gente faz uma matriz de escalonamento entre probabilidade e consequência para identificar o nível do risco. E, através Uhum. disso, a gente tem um mapa de calor para poder identificar os níveis de criticidade, né? E no processo de avaliação, só fechando o processo, tem a parte de avaliação de riscos que a gente multiplica esse nível de risco versus os critérios previamente estabelecidos, onde vão ter as diretrizes para poder fazer o tratamento, né? E a diminuição do nível de criticidade. Até em outros vídeos a gente até pode entrar em um pouquinho mais no detalhe, né, de como funcionariam essas ferramentas, né? Acredito que seria bem interessante explicar para as pessoas, né, como funcionaria. A gente pode entrar em cada atividade dessa, da identificação, e explorar um pouco mais, né? O objetivo nosso aqui é olhar o processo, né, e cada atividade, depois fazer um aprofundamento maior em todas as etapas, do planejamento, execução, controle e ação, né? Isso, perfeito. Mas, André, aí qual seria a boa prática em relação ao grupo técnico para poder identificar e analisar os riscos? Seria reunir e fazer um workshop onde todo mundo ali participaria para poder, através de um brainstorm ali, trazer alguns riscos? Como é que funcionaria essa questão de fazer a identificação? Qual seria a boa prática para isso? Tem os documentos de entrada, né, que são as melhores informações disponíveis, né, de acordo com a parte de planejamento. Essas melhores informações disponíveis, elas estão oriundas do mapa. E levando em consideração que o mapa já prevê a construção de cenários externos e internos, análise política, econômica, social, tecnológica, legal, ambiental, enfim, a gente já tem essa leitura vinda da estratégia, né? Então, a gente não precisa estruturar o contexto em cima do que já está feito. Então, a gente parte da premissa que já existe a estratégia definida, né? Uhum. E, naturalmente, conforme você falou, né? Quanto mais pessoas incluídas no processo, mais multidisciplinar vai ser a discussão. E, por conta disso, muito mais rico vai ser a identificação dos riscos, né? Então, assim, é interessante que haja, primeiro, um treinamento de entendimento da metodologia dos grupos e, Uhum. consequentemente, né, a gente ter a pessoa realmente subsidiada de informações, as melhores informações disponíveis para poder fazer a identificação. Legal. E depois da avaliação do risco, teria que a atividade de incluir o NR inerente na ferramenta. O NR é o nível do risco, né? Então, assim, o nível do risco que o pessoal achou, que é o mapa de calor inicial, original, vai ser incluso numa ferramenta que pode ser uma própria planilha aí, enfim, não precisa ser obrigatoriamente um RPA, uma suíte, mas, enfim, existe a necessidade de você incluir isso para poder fazer toda a base histórica do tratamento, né? Legal. Aí teria duas saídas no fluxo, né? Se existe tratamento, se não existe. Isso. Que normalmente quando o risco às vezes o risco é uma coisa que acaba dando o entendimento de que há necessidade de ampliar a empresa para poder aumentar o nível Uhum. de ganho, né, de faturamento e tal. Mas, de repente, isso não é possível, né? Isso não é uma realidade de investir em infraestrutura no momento. Então, se não existir tratamento,
esse risco vai para uma base histórica, né? Uhum. Onde existe um monitoramento mediante controle interno, tá? Então, o controle interno da empresa, ele tem ele é uma das funções do controle interno é ser guardião dos riscos, né? E fazer um monitoramento periódico para poder voltar ao processo de avaliação num período aí que a empresa vai definir. Então, por exemplo, se hoje a gente não tem dinheiro para poder investir e aumentar a empresa, porque o objetivo financeiro é aumentar o resultado da empresa no futuro, né? O ROI da empresa, enfim, esse risco vai voltar, né? E vai ser Uhum. lido daqui a 1, 2, enfim, a periodicidade que for definida para ver se realmente existe necessidade ou a possibilidade de tratar o risco que foi previsto. Então, bem bacana, né? Quando não existe tratamento, tem que deixar isso num banco ali, né? Numa informação, num banco de dados, ou numa planilha, ou num sistema, para que periodicamente faça essa identificação novamente, né? Para não esquecer que um dia foi comentado desse risco, né? Foi identificado esse risco. Então, é interessante, né? De não deixar isso guardado, né? Porque as pessoas vão saindo das empresas, pode acontecer isso, né? Dependendo da empresa, e você precisa ter esse controle ali para poder voltar e verificar se agora existe tratamento, porque pode acontecer. Se existir tratamento, né, agora vem nessa etapa aqui, propor Isso. controles, plano e orçamento, certo? Para a gente finalizar o Claro. vídeo, como é que funcionaria essa atividade? Bom, primeiro a gente tem que ter a base, né, da formação de tratamento. Se vai ter tratamento, naturalmente a gente vai ter que propor controles, que são medidas que modificam o risco, né? Isso. Os controles são medidas que modificam o risco, nada mais são do que planos de ação, né? E desses planos de ação a gente vai ter o desdobramento de atividade para que possa ser resolvido esse controle da melhor forma possível, né? E esses controles são essenciais, que são ponto crítico, né? É o fulcro do negócio. Por quê? Porque a partir dele a gente vai traçar indicadores para ver se existe realmente a condição da melhoria do risco que foi identificado. Desse controle, a gente vai ter o desdobramento das ações que são necessárias para fazer o desenvolvimento. E esses controles vão ser o ponto principal da discussão dos proprietários do risco, né? Então, o proprietário que é visto como técnico da discussão, ele vai fazer todas as atividades que são previstas dentro da equipe que ele quiser formar, para que haja realmente o desenvolvimento dos planos, né? E o orçamento, Cleiton, é uma coisa fundamental, né? Porque visto que os riscos eles não são a fundo perdido, então se há uma necessidade de investimento, esse investimento vai ter que ser comprovado, né? E Uhum. essa comprovação está lá no início do planejamento. Então, quando você trata, por exemplo, de estruturar a gestão orçamentária de riscos, a gente tem que ter uma bolsa de dinheiro, né? Uma bolsa de investimentos que vão surtir as necessidades, vão suprir as necessidades de executar os orçamentos, tá? Legal, então encerramos, né, a questão de execução. No próximo vídeo a gente já começa a entrar na parte de controle, né? A gente retoma também ali uma atividade ou outra de execução para, né, relembrar do que a gente tratou nos vídeos anteriores. Mas agora a questão de controle, que é fundamental também, né? Não basta só identificar, aprovar e depois não controlar, né? Eu acho que isso é uma falha de diversas empresas, né? E por último, a questão da ação, né? Então, no próximo vídeo a gente vai tratar um pouquinho mais de controle e a gente vai explorar um pouco mais essas atividades que a gente colocou aqui no fluxo, tá? André, Tá. obrigado, cara. Até o próximo vídeo. Valeu! Abraço, cara. Até mais.